verdade é essa, não deve ser incluso o Naves, isso que é verdade. Entendeu? A verdade é essa, não deve ser incluso o Naves, e a verdade é que o Veiga pode ser incluso, tá? Pode ser incluso. A verdade é essa, o Rafael Veiga pode ser incluso. A conversa que a gente tem sobre isso, que Rafael Veiga... Entendeu? A gente tem aqui, vamos trazer a informação aqui, ó. Vou trazer aqui, ó, informação do Naves. O Naves não vai ser incluso nessa negociação com o Danilo, tá? A verdade é essa. O Naves não vai ser incluso. Ó, TV Espírito de Porco com Diego Firmino. Com Diego Firmino, tá? TV Espírito de Porco com Diego Firmino. Traz a informação. Com fortes conversas com o clube não revelado de Portugal e outras sondagens, Naves não deve ser envolvido na negociação de Danilo. O Palmeiras mudou e fez outra proposta oficial de 25 milhões de euros entre fixo e metas. Já existe um acordo com o jogador. O Palmeiras já tem um acordo com o Naves, né, cara? A verdade é essa. O Palmeiras já tem um acordo com o Naves, isso que é verdade. O Palmeiras já tem um acordo fechado com o Naves, isso que é verdade. O Palmeiras tem acordo com o Naves e deve sim fazer a real proposta pelo grande Naves, pelo grande Danilo, né? O Palmeiras já tem um acordo com o Danilo. Isso que é verdade. E o Naves não deve ser incluso nessa negociação. A verdade é essa, o Naves não deve ser incluso. E eu tenho informação que se caso o Botafogo recuse essa proposta de 25 milhões de euros, o Palmeiras deve oferecer uma proposta equivalente a 25 milhões mais o passe de Rafael Veiga. Ou 120 milhões e o passe de Rafael Veiga. O Palmeiras pode oferecer essa proposta de 120 milhões mais o passe de Rafael Veiga. Essa é a vontade do jogador, entendeu? Isso é a vontade do jogador. Vai prevalecer que é a formação do grande Firmino, todos os créditos ao Firmino. O Palmeiras pode ter uma proposta. A formação do Veiga só minha, viu? A informação do Veiga, o Palmeiras pode oferecer Rafael Veiga em 120 milhões. Isso que é verdade. Informação também do Planeta da Bola, todo detalhado sobre Danilo no Palmeiras, é essa aqui. Estou trazendo informações diretamente do Danilo, né? O volante Danilo sinalizou que não deve mais entrar em campo pelo Botafogo. Pessoas envolvidas na negociação acreditam que no momento atual, o valor oferecido para o Palmeiras dificilmente será coberto por algum clube do exterior. Cara, Danilo será jogador do Palmeiras. Danilo será, pode cravar, pessoal. O Danilo será jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode cravar, palmeirense, que Danilo vestirá a camisa do Palmeiras de novo. E eu vou comprar a camisa. Se o Danilo chegar, eu compro a camisa do número do Danilo. Compro a camisa oficial do Palmeiras com a camisa do Danilo. Se o Danilo realmente ser contratado, que deve ser anunciado, sim, Danilo volta de férias nos 10 dias. Agora, quarta-feira, né? Quarta-feira o Danilo deve voltar, né? Deve voltar de férias, né? Quarta-feira ele pegou 10 dias de descanso no Botafogo. Todos os jogadores do futebol brasileiro pegaram 10 dias de descanso, né? E o Danilo deve voltar, sim, e deve vestir o manto do Palmeiras, tá? Deve vestir o manto do Palmeiras, isso que é verdade. Danilo deve ser um novo reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode cravar e comemorar, torcedor palmeirense. Danilo será novo reforço do Palmeiras. Continuando, BFR, né? BFR, que o repórter... A ideia da diretoria é trabalhar com uma negociação entre 20 a 25 milhões de euros, tentando complementar a negociação com a inclusão de jogadores. Cara, a informação, como falei, a informação que o Naves deve ser vendido e que Rafael Veiga deve entrar na conversa, sim. Se Veiga aceitar, Veiga será jogador do Botafogo, tá? Pode meter o aço. Informações de palestra, né? Até nesse momento, apenas Palmeiras e Zenit estão nas negociações de maneira completa. Outros clubes europeus especularam, não fizeram nenhuma movimentação forte para o jogador. Entendeu? Aí o Globo Esporte, o jogador não planeja atuar no futebol russo. Que bichinho vai jogar no futebol russo? Só o Luiz Henrique e outros aí, e o Gerson, né? Que pensa em dinheiro, né, cara? Pensa em dinheiro. A verdade é essa. Porque o cara que é sã mesmo, não vai querer jogar no futebol russo, né, cara? O futebol russo não joga nem a Champions, cara. A verdade é essa. Não vai jogar no futebol russo. O Danilo vai ser, sim, jogador do Palmeiras. Dificilmente chega uma proposta maior. Entendeu? Chega uma proposta maior, né? Entendeu?
Dificilmente chega proposta maior. Dificilmente chega uma proposta maior. Isso que é a verdade, né? Dificilmente chega uma proposta maior para o Danilo. A verdade é essa. Danilo e Rafael Veiga deve ser trocado em mais 120 milhões. Pode cravar aí, pode brincar de tica-tica, pode gritar palmeirense, mas o Palmeiras está muito perto de assinar com Danilo, viu? Muito perto de assinar com Danilo. Isso que é a verdade. Danilo vai ser jogador do Palmeiras. Cara, que meio de campo, hein, pessoal? Que meio de campo. Já imaginaram, pessoal? Danilo, Marlon Freitas e Andrés Pereira. É um meio de campo de encher os olhos, né, cara? É um meio de campo de dizer amém, estamos firme e forte e vamos montar uma seleção, né? Uma seleção mesmo, tá? Uma seleção mesmo. A verdade é essa. Uma grande seleção. Isso que é verdade. Continuando só falando sobre Danilo, eu trago informações do GE, né? O GE também trouxe informações sobre essa negociação do Danilo, tá? E a mesma estou dizendo aí sobre o Naves, mas eu tenho informação que o Naves não vai, o Diego Firmino já trouxe a informação que o Naves deve ser negociado com o futebol português, né? O futebol português, a verdade é essa, e o Naves não deve ser negociado, a verdade é essa. O Naves não deve ter negociação com o Botafogo. E Rafael Veiga pode ser incluso, sim, nessa possível negociação. Trazendo aqui a informação daqui, ó, do GE, o Palmeiras oferece 120 milhões de Naves ao Botafogo para contratar Danilo. Meu campista disputa a Copa para a Seleção Brasileira. É a única movimentação do Verdão no mercado. A verdade é que o Palmeiras deve incluir Rafael Veiga, tá? A verdade é essa, o Palmeiras deve incluir Rafael Veiga nessa possível negociação com Danilo. Essa possível negociação deve ser incluso Rafael Veiga e 120 milhões pelo Danilo. Danilo será jogador do Palmeiras. Pode cravar aí, palmeirense. Não deve vir proposta nenhuma. O Palmeiras fez proposta de cerca de 120 milhões para contratar Danilo do Botafogo. Além do valor, o Verdão incluiu o oferta do zagueiro Naves. Não vai incluir. O Naves deve ser vendido por 5 ou 6 milhões de euros, tá? 5 ou 6 milhões de euros. A verdade é essa, o Naves deve ser incluso, tá? O Naves deve ser incluso numa venda para Portugal. E o Palmeiras deve arrecadar com Micael e Naves em torno de 60 milhões de reais. Entendeu? E já é uma boa grana para que os cofres do Palmeiras não se entusiasmem, né? E fiquem vazios. Entendeu? Aí, continuando aqui. Danilo tem contrato com o Botafogo, Carioca, até julho de 2029 e consta como principal alvo da diretoria palmeirense para a temporada. O contrato de Danilo e Palmeiras será de 5 anos, tá? 5 anos, contrato de Danilo e Palmeiras, 5 anos de contrato, viu? 5 anos de contrato, um cara que vai ser titular absoluto desse Palmeiras, né? Os termos da proposta estão com o Botafogo nas algumas semanas e ainda não houve uma resposta. Hoje, o único movimentação do Palmeiras no mercado é o pelo meio campista. Cara, o Palmeiras entende que o Danilo fecha também. Eu acho que se não sair ninguém, eu acho que só um lateral direito, na minha opinião, poderia chegar, né? Um lateral direito, na minha humilde opinião, poderia chegar. Mas, em proposta que eu tenho, é que Danilo pode ser comprado por 120 milhões, mais o passe de Rafael Veiga, que também seria formidável, até por Veiga. Eu não sei o que aconteceu com o Veiga e Abel Ferreira, mas foi uma coisa séria demais, né? Que os caras não botam para jogar. Envolvido na proposta, Naves tinha contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028. Ele disputou a última temporada emprestado ao FC Alverca, de Portugal, pelo qual fez 3 gols em 34 jogos. Em abril do ano passado, o Botafogo chegou a fazer uma proposta de empréstimo com opção de compra do zagueiro. E o Palmeiras, na época, disse que só avaliaria uma saída em negociação definitiva. A verdade é que o Naves vai para Portugal, vai ser vendido por 6 milhões de dólares, tá? 6 milhões de euros. Em torno de 36 milhões de reais, entendeu? Em torno de 36 milhões de reais, o Naves deve ser vendido para Portugal, né? Para Portugal. E fazendo essa grande venda, o Palmeiras praticamente fecha os 60 e poucos milhões, com a venda também do Micael, que eu vou trazer informações aqui para vocês, tá? Vou trazer informações sobre o Micael, com certeza, para vocês aqui, sem sombra de dúvida, né? Micael também vai ser uma venda muito boa para o time do Messi, tá? Uma venda muito boa para o time do Messi. Uma venda excelente do Micael para a equipe do Messi, aliás, a equipe do Messi do Inter Miami, que gostou muito do Micael, graças a Deus, né, cara? Micael, graças a Deus, pessoal. Graças a Deus mesmo. Mas continuando falando sobre o nosso grande Danilo, que será sim jogador do Palmeiras. Cara, se o Abel não inventar, o meio de campo será espetacular. Marlon Freitas, Danilo e Andrés Pereira, né?
Apesar do encerramento da negociação, a diretoria do Palmeiras manteve conversa com o staff do volante, né? Aqui, ó, no caso do Danilo, a diretoria alviverde investiu no volante ainda no início do ano, abrindo conversa nas primeiras janelas de 2026, mas se retirou das tratativas em fevereiro, quando João Texto, então à frente da SAF Botafogo, enviou uma carta à presidente Leila Pereira dizendo não ter interesse em negociá-lo. A verdade é que o João Texto acabou com o Botafogo, né, cara? A verdade é que o João Texto acabou com o Botafogo, cara. O cara pilantra, né? Um pilantra. A verdade é essa, destruiu o Botafogo, viu? Destruiu o Botafogo. Apesar do encerramento da negociação da diretoria do Palmeiras, manteve conversas com o staff do volante para acompanhar a situação. Em maio, o Botafogo passou a admitir a possibilidade de negociar Danilo, buscando uma venda na casa dos 20 milhões de euros, porque esperavam valorização durante a Copa do Mundo. Esses valores eram, desde maio considerados inviáveis para o Palmeiras, para avançar em uma negociação, mas o clube admitiu a possibilidade de investir em uma operação até a casa dos 30 milhões de euros. Cara, a verdade é que o Danilo não fez uma grande Copa do Mundo, porque o Ancelotti não deu chance, né, cara? Graças a Deus, pelo menos isso, que essa seleção pife, o Ancelotti não deu chance. E com isso, o Danilo ficou à mercê, né? À mercê da gente para ser contratado pela Sociedade Esportiva Palmeiras, né? À mercê da gente para ser contratado pela Sociedade Esportiva Palmeiras. A verdade é essa, né? A verdade é que o Danilo chega e chega com muita moral no Palmeiras. Isso que é a verdade. O Danilo chega e chega com muita moral na Sociedade Esportiva Palmeiras. Danilo é um jogador extra classe. Isso que é a verdade. O Danilo é um jogador extra classe, sem sombra de dúvida. Um jogador diferente, que chega e toma conta do meio de campo. Cara, eu tô imaginando, cara, que meio de campo formidável, cara. Que meio de campo formidável. Danilo, Marlon Freitas e Andrés Pereira, cara, será espetacular. Esses valores, desde maio, considerados frios, na Copa, Danilo não jogou 4 partidas saindo. Na Copa, Danilo jogou 4 partidas saindo do banco, contra Marrocos, Haiti, Japão e Noruega. E despediu-se com a eliminação do Brasil nas oitavas, sem gols ou assistência. Cara, graças a Deus não teve gol nem assistência, né? Com isso, o Botafogo se fudeu mesmo. E a gente tem uma grande chance de ter o Danilo, né, cara? Graças ao Botafogo, né? Graças ao Botafogo, se ferrou, né, cara? Se ferrou mesmo. O Mundial era visto ao Botafogo como uma possibilidade de valorização do Danilo, mas aos poucos passos dado por Ancelotti diminuiu a expectativa de altas propostas da Europa. Cara, o Danilo ali era titular do Botafogo, cara. Era titular do Brasil, cara. Disparado, era titular do Brasil. Infelizmente, o Ancelotti é burro, cara. Coincidiu em dar vaga ao Paquetá, né, cara? Naquele jogo, do último jogo, o Danilo para jogar titular, cara. Não o Martinelli. E fez o que fez, graças a Deus, né? Graças a Deus, o Danilo não foi titular. E agora estamos com a moral em dias, né, cara? Estamos com a moral em dias, isso que é verdade. E o Palmeiras chega muito forte mesmo, para ter Danilo como jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso que é verdade, né, cara? Continuando aqui, ó. No mercado brasileiro, o Palmeiras se posicionou como favorito, também por conta da relação que possui com o jogador. Formado em suas categorias de base, o volante cresceu na base do Palmeiras, do clube. Virou profissional em 2020 e jogou 3 temporadas no clube, com 12 gols e 8 assistências, fora os bicampeonatos da Libertadores. Danilo é ídolo. O Danilo é ídolo, pessoal. O Danilo é ídolo. A verdade é essa. O Danilo é aquele jogador que veio para ser ídolo do Palmeiras e ele é ídolo. Ele é ídolo, sim. O Danilo hoje, ele é ídolo. E por isso que quer voltar para sua casa, cara. Quer voltar para sua casa, entendeu? Quer voltar para sua casa. O Danilo quer voltar para sua casa. E vai voltar, sim, a vestir a camisa do maior do Brasil, cara. Vai voltar, sim, a vestir a camisa do maior do Brasil. Danilo é ídolo. E ponto final. Continuando aqui. Vamos continuar aqui sobre Danilo. Pessoal, peço a vocês que mandem seu áudio, né, pessoal? Tem muita coisa para falar do Danilo. Danilo vai vir para o Palmeiras. Tenho informações, como eu digo para vocês, tenho informações que o Danilo, infelizmente, o Danilo vai ser jogador do Palmeiras. Pode cravar aí, Danilo será jogador do Palmeiras. Entendeu? Danilo será jogador do Palmeiras. Pode cravar aí
e ficar feliz. Entendeu? Pode cravar e ficar feliz. Danilo será jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Viu? Danilo será jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, sem sombra de dúvida, cara. Pode cravar aí, Danilo será jogador do Palmeiras. Danilo, mais uma vez, entendeu? Mais uma vez, o Danilo será jogador do Palmeiras, porque é um jogador diferente, né, cara? É um jogador que a gente tem muito apreço, né? Muito apreço mesmo. Aquele jogador que realmente sabe tratar a bola com carinho, né? O Danilo sabe tratar a bola com carinho. Isso que é verdade. O grande Danilo sabe tratar a bola com carinho e chega no Palmeiras com muita força. Pelo seu desempenho nos jogos que jogou para o Palmeiras, pela sua qualidade técnica, né? Que é formidável mesmo, a sua qualidade técnica, e chega no Palmeiras com moral, né? Entendeu? Chega perto com moral, isso que é verdade. Chega perto com muita moral, isso que é verdade. E o Danilo chega para chegar no Palmeiras e dizer: eu sou titular dessa bagaça e pronto, final, tá? Eu sou titular dessa bagaça e pronto, final. Danilo será jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Será um novo reforço e chega bem-vindo. Pessoal, peço a vocês que comentem, deixe o seu like, né? Que é muito importante para que o robozinho do YouTube repasse para mais povos no Brasil e no mundo, né? E compartilhe com os amigos do WhatsApp e do Facebook. Se inscreva no canal, ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio de uma linda camisa oficial para vocês inscritos aqui no canal. Mais raiz do YouTube palmeirense, o canal do Fala Porcada. Comente sobre o Danilo. Danilo será jogador, sim, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aliás, uma bela contratação, uma contratação que chega e toma conta da bagaça. Essa que é a verdade. Toma conta do meio de campo do Palmeiras e o Palmeiras terá Danilo como novo reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras terá Danilo como novo reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras, sem sombra de dúvida. Tamo junto e misturado aqui no melhor canal do YouTube palmeirense, disparado, aqui a Live Raiz. Agora vamos, pessoal, para o Mikael, né? Grande Mikael. Mikael será vendido. Deus é maior. Deus seja louvado. Mikael será vendido. Graças a Deus, pessoal. O Mikael será vendido e será bem vendido, sim, senhor. Deus seja louvado. O Palmeiras ganhará 30 milhões de reais nesse bagre desgraçado, né, cara? Esse baguito, né, cara? Aqui, ó. Inter Miami caminhou a compra em definitivo do zagueiro Mikael. A negociação girou em torno de 5 milhões e meio de euros. 30 milhões de reais. Clube troca documentação para concluir a transferência. Cara, grande contratação, grande venda, né, cara? O Mikael, vá com Deus. E se ele estiver aqui no Brasil, com todo o respeito ao Mikael, eu mando o Uber. Pro Mikael. Se ele estiver aqui no Brasil, eu tenho um prazer de mandar o Uber pro Mikael. Sem sombra de dúvida. Jogador um bagre desgraçado, mano. Que bagre o Mikael. Graças a Deus, cara. Deus seja maior. Deus seja louvado. Mikael estará fora da Sociedade Esportiva Palmeiras, cara. Será uma baita negociação, uma baita contratação pelo time do Inter Miami. Que Deus abençoe ele lá. Faça jus ao seu futebol, né, cara? Jus ao futebol do Mikael. E que ele jogue muito lá no Inter Miami e fique bem longe do Palmeiras, né? Nunca mais volte ao Palmeiras, porque bagre por bagre rende demais, né? E se desfazer no Mikael, para mim, é a maior alegria da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sem sombra de dúvida, uma das grandes alegrias, é uma baita alegria, né, cara? É uma baita alegria, com toda certeza, a ida de Mikael para o Inter Miami, cara. Sem sombra de dúvida. Aqui o Mikael dando adeus com a titia Leila, né? Peço a vocês que comentem e deixem seu like, que é importantíssimo, né, cara? Importantíssimo. Mikael vendido por 5 milhões e meio, 30 milhões de reais. Que baita venda no Mikael, né, cara? Que baita venda no Mikael. Será formidável ter o Mikael fora, né, cara? Ave Maria. Meu coração já tá feliz. E o Mikael não voltar, né?
Já é muito feliz, já estou feliz demais o Mikael não voltar. Isso que é verdade, né? Isso que é verdade. Eu tenho informação do nosso grande e formidável Giai, hein? Giai tem informação do Giai, do Diego Firmino, viu? Entendeu? Do Diego Firmino. Tem informação do Giai, né? Tem informação do Giai, do Bayer Leverkusen. Canal Diego Firmino, Mercadão da Bola, tenho informação do Mercadão da Bola do Palmeiras, do Diego Firmino, do Bayer Leverkusen. Do Bayer Leverkusen, grande informação do Giai, hein? Do Giai para vocês aqui, informações para vocês, né? Para vocês, do grande Giai, aqui informações para vocês. Um jogador bom que vá com Deus e não volte mais. Aqui, ó. Bayer de Leverkusen, Agostinho Giai de olho. Na janela de 2025, de julho a agosto, o clube alemão chegou a sinalizar uma proposta de 15 milhões de euros pelo lateral, mas o Palmeiras recusou a investida. Nos últimos dias, o Bayer retomou o interesse e fez uma nova consulta. Cara, 15 milhões de euros, meu Deus! Meu Deus, 15 milhões de euros pelo Giai. Vende, pessoal, vende! Cara, vende o Giai, meu Deus do céu. É um mano de Uber. A gente vai buscar um cara melhor, cara. 20 milhões de euros. Nos últimos dias, o Bayer retomou o interesse e fez nova consulta. Palmeiras, olha o Palmeiras, pretende segurar o máximo possível seus titulares, mas entende que uma proposta entre 22 a 25 milhões já abriria uma margem para a negociação. Palmeiras quer 22 a 25 milhões de negociação por esse bagre. Cara, leva o Giai. Leva o Giai. Eu venderia com os olhos fechados, meu irmão. Eu venderia com os olhos fechados o Giai, cara. Eu venderia com os olhos fechados. O Giai, cara, é um jogador mediano, cara. Entendeu? É um jogador mediano. Mediano, cara. Mediano mesmo, tá? Mande seu áudio aqui, ó, para comentar sobre o Giai. Mande o áudio, fica à vontade, tá? Fica à vontade. A live é de vocês, cara. A live é de vocês. Vamos bater aquele bolão, que aqui a live é de vocês e pronto, final. Sobre o Giai, cara, proposta. O Palmeiras quer 22 a 25. Com 15 milhões já estava vendido o Giai. Comprei por 8, com 15 milhões já estava vendido. Vale lembrar que, como antecipamos, o Como da Itália também segue interessado no contratação do Atlético. Cara, se chegar uma proposta, vende esse jogador, cara. Vende esse jogador. Não tenho a menor dúvida disso, cara. Não tenho a menor dúvida disso. Vende esse jogador, cara. Entendeu? Vende esse jogador e traz o Giai, né, cara? O Giai é um bom jogador, mas vende esse jogador, né? Vende esse jogador e pronto, final, né? Entendeu? O Giai é um bom jogador e pronto, cara. Atacar é triste, né, cara? Para atacar é triste o Giai. E o Giai indo embora, cara, será formidável para a Sociedade Esportiva Palmeiras, cara. Será muito bom para o Palmeiras, a verdade é essa. Será formidável para o Palmeiras. O Palmeiras vai ganhar muito com a venda do Giai, cara. Vai ganhar muito com a venda do Giai, tá? Vai ganhar muito com a venda do Giai. Isso que é verdade, tá? Vai ganhar bastante com a venda do Giai, sem sombra de dúvida, cara. Uma venda do Giai por 15 milhões, 20 milhões, cara, traz o Martinena, cara, e vai fazer a diferença total, cara. Traz o Martinena e vai fazer uma diferença total com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, sem sombra de dúvida. Cara, vende o Giai, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor dos nossos filhinhos, vende o Giai e traz o Martinena, porque não dá, cara. Só Jesus na causa, viu? Só Jesus na causa, isso que é verdade, viu? Só Jesus na causa. Aí vamos agora, pessoal, para a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo também pegando fogo. Tem muita coisa aqui. Já tem coisa do Giai, tem coisa de muita coisa aqui. Tem notícias fake news. Tem muita nossa aqui. Peço a vocês o seu like, né? Entendeu? Peço a vocês o seu like. Compartilhe com os amigos do WhatsApp, do Facebook. E se inscreva no canal. Entendeu? Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos do WhatsApp e do Facebook, né? Vamos dar essa força aqui, ajudar esse porquinho aqui, ó, a chegar mais longe possível, né? Chegar mais longe possível. Já teve notícia do Mikael, do Giai, o Bayer Leverkusen
quer o Giai, né, cara? O Bayer Leverkusen quer o Giai, né? Informação aqui no canal Fala Porcada, fechado com o Verdão e Sonho Alviverde, né? As notícias que correm nas Alamedas, né? Vamos agora para a Copa do Mundo? Vamos para a Copa do Mundo, que agora aqui a Copa do Mundo está chegando no seu final. Semifinais, relembrando, amanhã tem reate, viu? Amanhã tem reate, sim, né? Amanhã tem reate e reate aqui no canal Fala Porcada, Sonho Alviverde, fechado com o Verdão. Amanhã tem reate para vocês, sem sombra de dúvida. Grande reate no canal Sonho Alviverde, fechado com o Verdão. Às 15 horas e 55 minutos começa o reate e conto com a presença de vocês, viu? Conto com a presença de vocês, sem sombra de dúvida. Aqui o melhor reate disparado é com vocês, né? É com vocês e pronto, final, né? Tamo junto nessa. Vamos bater aquele bolão, analisar a Copa do Mundo, que o canal pede passagem mesmo, né? Passagem mesmo, porque vocês fazem toda a diferença. Sem sombra de dúvida, vocês é a alegria dessa live. Começando aqui, né? Semifinais amanhã, né? Começando as semifinais amanhã, esse jogão. Semifinais amanhã, esse jogão. E eu sou Espanha. Não nego para ninguém. Vou torcer para a final ser Espanha e Inglaterra. Com todo respeito, vou torcer para a final ser Espanha e Inglaterra, sem sombra de dúvida. Tô torcendo sim para Espanha e Inglaterra ser essa grande final, tá? Espanha e França, amanhã o reate às 16 horas, conto com o presente de vocês, 15h55 a gente já começa aqui, e Inglaterra e Argentina, às 16 horas, também tem Inglaterra e Argentina. 2 bons jogos na quarta. A quarta eu vou perder, né, cara? Infelizmente, eu vou perder na quarta, mas torço para a Inglaterra passar o carro. Mas, falando, analisando, favorita para mim é a Argentina e a França, a final, novamente, de 2022, ficou repetida. Mas vou torcer para a final inédita. Inglaterra e Espanha, todas as duas, com um título mundial, cada um título mundial. A França tem 2, a Argentina tem 3. Torcer para que dê essa zebrinha e a gente consiga, né, cara? Consiga chegar a uma final inédita, Espanha e Inglaterra, seria formidável. E aí eu torcia para a Inglaterra, né? Eu torcia para o Bellamy, o Kahner, que é um cara azalado, mas torcia para o Kahner ser campeão mundial, que é um cara que é muito criticado por falta de título. E o Saka, né? Eu gosto muito do futebol do Saka, tá? Gosto muito do futebol do Saka, viu? Do Saka, gosto muito e torço para ele ser campeão, sim, senhor, tá? Na minha opinião. Peço a vocês que deixem seu like, né? Compartilhe com os amigos do WhatsApp e do Facebook e se inscreva no canal. Ajude a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio de uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal Fala Porcada e fechar com o Verdão. É a análise da Copa do Mundo que vai chegando no final, né? E vai ter brasileiro, cara. Quinta-feira tem brasileiro já começando, né? Quinta-feira já tem brasileiro, né? Rodada do Brasileirão vai começar e a gente vai analisar, sim, senhor, com vocês, né? Sim, senhor, com vocês, com certeza, aqui no canal Fala Porcada. Vem começando com o Flaco Lopes. É o Flaco! Vamos! Atenção no gramado, Palmeiras tá na pressão. Ele recebe, domina, é o predador em ação. Chuta forte, sem chance pro goleiro. Flaco Lopes, goleador, artilheiro. A bola na rede balançou, a torcida explodiu. É o Flaco de novo, palestra sorriu. Flaco Lopes! De Flaco Lopes que entrou 10 minutos e fez a assistência para o gol do Álvares, Júlio Álvares, né? Palmeiras tem um aumento salarial engatilhado para tentar fazer o Flaco Lopes desistir da Europa e um contrato mais longo até 2030. Palmeiras tem tudo em mão para a renovação de contrato de Flaco Lopes, agora vai depender do jogador se ele vai querer ou não. A tendência é que Flaco Lopes deixe o Palmeiras mesmo. O Atlético Madrid tem real interesse em Flaco Lopes, que deve perder o Álvares para o Barcelona, né? E deve contratar o Flaco Lopes para a próxima janela de transferência, né? Grande Flaco Lopes, que o Palmeiras vai tentar, mas eu acho difícil o Flaco ficar quando voltar com a camisa do Palmeiras. O Flaco Lopes deve deixar o Palmeiras. O Flaco Lopes pensa mais dele que no clube. Isso que é a verdade, né? Tamo junto nessa, agora é a vez do Gustavo Gomes. Allianz Parque, a pressão no ar. Chefe na zaga, ninguém vai passar. É o paredão, muralha, Alviverde pode apostar. Gol do Palmeiras, Gustavo Gomes vai pra cima. Gol do Palmeiras, a torcida grita, vibra e clama. Gol do Palmeiras, Gustavo Gomes vai pra cima. Gol do Palmeiras.
grande Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, um jogador que realmente é o maior ídolo dessa era Abel Ferreira. Na minha opinião, o maior ídolo é o Gustavo Gomes. Já deve assinar o contrato, deve voltar agora e já voltou, né, aos treinamentos, a verdade é essa. Gustavo Gomes, hoje é segunda, né, de hoje para quarta-feira deve voltar o Gustavo Gomes, e tem um contrato engatilhado com o Palmeiras para renovação e aumento salarial até 2029, né? Gustavo Gomes, que vem valorizado sim, jogou uma boa Copa do Mundo, aliás, seleção paraguaia, que foi eliminada aos bate-papo, né, uma briga generalizada lá, né? Jogou com vontade, né? Que se o Brasil jogasse com vontade com a seleção paraguaia, era totalmente diferente. E Gustavo Gomes foi muito bem, sim, senhor. Parabéns, Gustavo Gomes, seleção paraguaia. E vai ter uma renovação de contrato e ficar até 2029 com a camisa do Palmeiras. Grande Gustavo Gomes, agora é a vez de Paulinho. Domina a bola, é do Palmeiras. Avança o time, que emoção. Paulinho, estufou a rede, é gol. A torcida grita, vibra o chão. Dali Paulinho, é o nosso artilheiro. Dali Paulinho, do Verdão. É o melhor do Brasil, Palmeiras! O que falar de Paulinho, né, cara? O que falar de Paulinho? A verdade é essa. O que podemos dizer de Paulinho? Contratado a peso de ouro, uma contratação muito cara, na minha opinião, muito cara mesmo do Paulinho, isso que é verdade, muito cara mesmo. Infelizmente, né, cara, o Paulinho é um jogador, daquele jogador extra classe, né, cara, mas foi muito caro, 2 milhões e pouco, voltou aos treinamentos, ele mesmo falou, tá fazendo muitos gols nos treinamentos, deve estar 70%, 70 minutos pode jogar nos jogos, né, uma formação muito boa, 70% dos jogos, e o Paulinho vai estar apto, sim, para jogar. É um grande reforço. O Paulinho só vai estar 100% ano que vem, pessoal. Não acredito mais, entendeu? O Paulinho só vai estar 100% ano que vem, mas é um jogador diferente, pelo menos 70 minutos, né? Vai estar apto para jogar e tomara que jogue muita bola mesmo, Paulinho, que é, como falei, um jogador diferente. E eu acho, na minha opinião, que o Paulinho pode já começar jogando, né? Ao decorrer de alguns jogos grandes, o Paulinho jogar, porque é um jogador fora da curva, entendeu? Mas, como eu falei, não vai estar 100% tão cedo, né? Agora é a vez do Maurício. Gol! Gol do Maurício! A torcida do Palmeiras comemorando! Maurício Guerreiro, com o manto do Verdão, fez o gol da vitória com o coração. É o Palmeiras, é o meu amor, vibrando com garra e com muita fé. Gol do Maurício! Gol do Palmeiras! Grande Maurício. A gente vê o Maurício, né? Ver o Maurício, cara, é ver um jogador diferente, né, cara? Um jogador que realmente é mediano, que eu esperava muito o crescimento do Maurício, né? Eu mesmo esperava muito o crescimento do Maurício. Todo respeito, eu esperava muito o crescimento desse jogador. É um jogador que realmente fez a vontade, né? Realmente fez a alegria, né? Alguns começo de temporada, sempre começo de temporada muito bom, mas não rendeu nem a metade que a gente tanto esperava, né? Não rendeu nem a metade que a gente tanto esperava do Maurício, um jogador que realmente eu sempre gostei, né? Gostei dele, mas não sei se é a posição, porque no time da seleção paraguaia ele joga muito bem mesmo, tá? Seleção paraguaia ele joga muito bem, mas no Palmeiras ele não rendeu nem a metade que a gente tanto esperava, né? O Maurício, que para mim é um bom jogador e não passou disso, na minha humilde opinião. O Atalanta da Itália tem real interesse no Maurício e tomara que dê tudo certo, né? O Atalanta da Itália tem real interesse no Maurício e tomara que dê tudo certo. É um bom jogador e para mim não passa disso. Grande Maurício, um bom jogador e não passa disso, na minha humilde opinião. Agora é a vez. O Palmeiras pede 20 milhões de euros. O Atalanta já botou 18. Eu acho que o Maurício vai ser vendido também. Agora é a vez do Luigi, né? Chama o moleque da base, vai, Luigi! Do gramado a esperança no olhar.
A bola busca o destino, Luigi vai chutar. É gol, explode o Allianz Parque. A torcida é o pulmão do ataque. Luigi, o nosso artilheiro. Do Verdão, o gol é guerreiro. Dali, 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 Luigi! Luigi, né? Luigi, a verdade é que o Luigi não jogou o futebol que a gente tanto esperava, né? O Luigi foi muito bem na base do Palmeiras. O Luigi foi muito bem na base do Palmeiras. E a verdade é que não jogou nem a metade, né? Nem a metade que a gente esperava do Luigi, né? A verdade é essa, nem a metade que a gente esperava do Luigi. O Luigi foi muito bem com a camisa do Palmeiras, na base. O profissional foi um bagre desgraçado, a verdade é essa, um baguito. E o Luigi deve ser vendido. Tem informações que tem proposta de 10 milhões de euros pelo Luigi Futebol da Coreia. E o Vitória da Bahia tem interesse, mas para o empréstimo. O Palmeiras disse que não vem, não vai para o empréstimo. O Palmeiras vai desfazer do Luigi também, né? O Palmeiras vai ganhar 60 milhões com o Naves e nosso grande Mikael. E numa venda do Luigi, mais 60 milhões, dá 120 mil reais. Já vai melhorar o caixa, o fluxo do caixa. O Palmeiras pretende fazer 390, 400 milhões de reais para a venda de jogadores. Com as vendas de jogadores da base, o Palmeiras deve segurar esses grandes jogadores, o Alan e o Flaco Lopes. Tomara que o Flaco queira ficar, né? Porque uma coisa é o time quiser e outra coisa é o jogador querer ficar. Essas são as notícias do Luiz. O Luiz vai dar adeus ao Palmeiras logo, logo. E vai ter um menino da base que está comendo a bola na base, deve estar no profissional. Agora é a vez do Giai. Aê, o Allianz tremeu, solta o grito, vamos lá, Giai! Do chão a torcida começa a gritar. Pela lateral, o Giai vai avançar. É o nosso artilheiro, com o coração na mão. É gol do Verdão, é pura emoção. Giai guerreiro, gol do Palmeiras inteiro. Gol, Giai guerreiro, gol do Palmeiras inteiro. Como eu trouxe informações para vocês aqui, o Giai tem o Bayern, né? O Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen, desculpa, e a equipe do Como Quer o Giai. Informações do Diego Firmino, todos os créditos do Diego Firmino, tá lá no Instagram do Diego Firmino, é que esses dois equipes querem o Giai. Ano passado, 2015, 2025 a 26, na temporada, o Bayer Leverkusen ofereceu 15 milhões de euros pelo Giai, o Palmeiras recusou. O Palmeiras entende que o Giai senta para conversar entre 22 a 25 milhões de euros, porque o Palmeiras tem quase 50%, 70% do passe, né? Ficaria com a metade, comprou por 8 milhões o Giai, né? E a verdade é que o Giai pode sim deixar o Palmeiras nessa transferência. O Palmeiras não quer vender o Giai, mas em caso que chegue esse valor, a tendência é que o Palmeiras venda o Giai para o futebol alemão ou italiano, entre 22 a 25 milhões de euros. Essa é a proposta que o Palmeiras quer receber para vender o Giai. Que para mim, eu sempre falei, o Giai para atacar é um Fusca, para defender até o Ferrari. Por quê? O Giai nunca foi lateral direito, pessoal. O Giai era volante. O Giai no time do São Lourenço era volante. Não era lateral direito, tá? Não era lateral direito, a verdade é essa. O Giai era volante. E os inteligentes do Palmeiras contrataram o Giai como lateral direito, né? Infelizmente. Agora vamos para Ramon Sousa. Pessoal, deixe seu comentário, se inscreva no canal e vamos nessa live raiz com vocês. Olha o relógio, o clima tá denso na área. A calma dele é o que assusta, não tem falha. Visão periférica domina, olha o espaço. A rede balança, o grito explode lá fora. Gol do Palmeiras! Sousa chegou, o destruidor! Gol do Palmeiras! A massa canta! Grande Ramon Sousa, né? Ramon Sousa que foi para a Copa do Mundo, né? Foi para a Copa do Mundo, foi machucado, né, pessoal? Jogou sua primeira partida, sem forma física ideal. O Ramon Sousa foi para a Copa do Mundo, não jogou o que a gente tanto esperava, o Ramon Sousa, mas o Palmeiras tem interesse em desfazer do Ramon Sousa, tá? O Palmeiras tem real interesse em fazer do Ramon Sousa. Espera uma proposta que eu acho que vai vir difícil, principalmente esse ano, porque o Ramon Sousa não jogou. É o caso do Danilo. E graças a Deus o Danilo não jogou na seleção brasileira. O Ramon Sousa não jogou e com isso o Ramon Sousa deve ficar no Palmeiras se pague. Para mim, eu sempre falei, o Ramon Sousa é o Rony 2.0, um pouco melhorado.
entendeu? Na minha humilde opinião. É o Rony 2.0, na minha humilde opinião, né? Agora vamos pro menino da base, que é outro que pode sair, o Alan, né? Alan no ataque, olha o perigo, com garra e fé, é o nosso grito. Chuta pro gol, a torcida explode, é gol do Alan. Vibra o chão, treme ao viverde, dali Alan. É guerreiro, dali Palmeiras, é o Verdão, é o melhor do Brasil, Palmeiras. Grande Alan, né? Grande Alan, a verdade é essa, notícia de Alan. Muitos clubes querendo o Alan, né? Palmeiras só senta para conversar a partir dos 40 milhões de euros, tá? Palmeiras só senta para conversar a partir dos 40 milhões de euros fixo. Roma, Napoli, que atrai o Napoli, já fez proposta por 35 mais 5 bonificação. Palmeiras só senta para conversar com 40 milhões fixo. Menino Alan, cara, sei lá, cara, eu assim... Vai ter muito jogador para pouca vaga se o Danilo chegar, viu? Porque vai ser só 3 atacantes. 3 volantes ali vai ser 3 caras no meio, que vai ser o melhor meio de campo do futebol brasileiro. Tanto marcar quanto qualidade. Marlon Feixas, Danilo e Andrés Pereira. Vai ser um meio de campo espetacular. Cara, na mão do Abel, se o Abel não souber fazer esse time jogar, é um absurdo. E o Alan, para mim, vai sobrar. Porque para mim o ataque vai ser John Arias, Vitor Roque e Flávio Lopes, se não sair uns dois, uns 3. Ainda tem o Paulinho, que pode jogar ali, entendeu? Não vai dar 100%, mas pode jogar ali. Vai ter outros jogadores, na minha opinião. Ramon Souza, Maurício pode sair, né? Vai ter a Felipe Anderson, muito jogador. Cara, o Palmeiras tem que vender. Eu acho que é a hora de vender. Eu pleno Flávio Lopes, eu venderia o Flávio Lopes, tá? Eu venderia o Flávio Lopes e o Alan. Eu venderia o Flávio Lopes e o Alan. E em busca de outro jogador. Venderia 2, venderia 1 e enchia o caixa do dinheiro, né? Porque ano que vem o Palmeiras vai ter que fazer uma montagem, mandar o Felipe Anderson embora e outros jogadores. Ainda tem o Felipe Tereza, né? Felipe Tereza, que é um bom jogador que veio do Flamengo, que é um jogador bem interessante mesmo, na minha humilde opinião. Tem bons jogadores diferentes. O Palmeiras vai ter que pensar muito bem o que vai fazer. Eu acho que esse negócio de segurar é arriscado. Na mão do Abel, fosse qualquer outro treinador, eu já teria vendido. Eu já teria ficado com ele. Mas no Abel era mais vender, tá? O Abel vai ter muito elenco, até demais. O melhor elenco da América do Sul, na minha opinião, com o Alan. Agora é a vez de Felipe Anderson. O mestre chegou, o passe é cirúrgico. A bola flutua, a defesa parou, o brilho no lance é dele. Felipe Anderson domina o espaço, o destino é a rede. Explode o verde, a massa vibra o gol. Felipe Anderson, a mágica no alviverde. O estádio é um só, o grito ecoa no céu. É o Palmeiras, a paixão que nunca se rende. Grande Felipe Anderson, né? Grande Felipe Anderson, um jogador que realmente veio com status, né, cara? O status que a gente pensou que ia jogar muita bola com a camisa do Palmeiras, né? Veio com status que a gente pensou que ia jogar muita bola com a camisa do Palmeiras, né? Isso que é a verdade. Mas, infelizmente, só ameaçou ser esse grande jogador. Falam que a Juventus queria, né? Eu acho difícil a Juventus querer um bagre desse, né, cara? Eu acho muito difícil a Juventus querer um bagre desse, na minha opinião, né? Eu acho muito difícil, mas a verdade é que o Felipe Anderson, não rendeu nada, só contusão com a camisa do Palmeiras. Não rendeu nada o Felipe Anderson. Só contusões com a camisa do Palmeiras. Isso que é verdade. Só contusões com a camisa do Palmeiras. Não rendeu nem a metade, na minha opinião, tá? Não rendeu nem a metade o Felipe Anderson, tá? Entendeu? Não rendeu nem a metade da camisa do Palmeiras, o grande Felipe Anderson. Esperava mais do Felipe Anderson, tá? Eu esperava mais, esperava muito mais do Felipe Anderson. Esperava um jogador que fizesse toda a diferença. E o Palmeiras tem um contrato com o Felipe Anderson até 2027, né? Até 2027 tem um contrato com o Felipe Anderson, tá? Até 2027. Acho um jogador que poderia o Palmeiras se desfazer, na minha opinião. Poderia o Palmeiras se desfazer, na minha humilde opinião. É um jogador, para mim, comum, tá? E não rendeu nem a metade que a gente tanto esperava do grande Felipe Anderson, tá? Não rendeu nem a metade que a gente tanto esperava do Felipe Anderson, na minha humilde opinião. Esperava muito do Felipe Anderson, tá? Esperava muito mais do Felipe Anderson. Infelizmente, não é o Felipe Anderson que a gente tanto esperava. É um Felipe Anderson totalmente desfocado, né? Totalmente desfocado.
com muitas contusões e pouco futebol, na minha humilde opinião, né? E o Vasco da Gama tem real interesse no Felipe Anderson. O Vasco da Gama tem real interesse. O Palmeiras tenta segurar o Felipe Anderson, porque não sei porquê. O Palmeiras tem jogador demais. O Palmeiras tem que desfazer alguns jogadores, na minha opinião, da frente. Se contratar o Danilo, tem que desfazer, cara. Tem que desfazer. E tem o Felipe Tereza, né? Que veio do Flamengo, que joga muita bola, canhotinho, bom de bola, tá jogando muita bola na base. Ano que vem não tem idade nem para jogar a Copa São Paulo, né? O Palmeiras tem que arrumar um lugar para esse garoto, que joga demais. E agora é a vez do Murilão da Massa. Do chão a torcida começa a gritar. Do alto Murilo vai cabecear. Zagueiro artilheiro, com coração na mão. É gol do Verdão, é pura emoção. Murilo Guerreiro, do Palmeiras inteiro. Murilo Guerreiro, do Palmeiras inteiro. Esse sim, o Palmeiras tem que segurar. O Murilão da Massa tem que segurar, porque é um jogador importantíssimo, na minha opinião, mesmo para chegar do Barbosa, é um jogador importante. O Palmeiras está tentando negociar com ele, para ficar até 2029. O Palmeiras está tentando negociar com o Murilo. É um bom jogador, um bom zagueiro. O Palmeiras está tentando, está difícil, porque o Murilo sabe que vai brigar por vaga, não é mais titular absoluto. O Palmeiras está tentando negociar um aumento salarial e uma renovação até 2029. Cara, o Palmeiras tem que tentar segurar esse zagueiro, que é um belo zagueiro, na minha opinião, o Murilo. Já fez muito para o Palmeiras, né? O Murilo já fez muito para o Palmeiras. O Palmeiras precisa segurar o Murilão, sem sombra de dúvida, tá? Sem sombra de dúvida, o Palmeiras precisa segurar o Murilo, que é um zagueiro muito bom, um zagueiro diferente. Um zagueiro que tem um passe formidável e é bom no bola aérea e saída de bola também, né? Como eu falo para vocês. O Murilão faz gol lá no ataque, entendeu? Eu gosto de zagueiro que vai lá e faz gols, entendeu? Faz gols importantes. E o Murilão é esse jogador, um dos maiores atletas lá do Gustavo Gomes, da defesa palmeirense, o Murilão. E eu acho um zagueiro muito interessante. O Palmeiras tem que fazer de tudo para segurar, para pelo menos ter 3 grandes zagueiros. Murilo, Barbosa e Gustavo Gomes, né? Na minha opinião. Agora é a vez dele. Ele é Carlos Miguel. A muralha se agiganta, o portão fechado. O ar se move, o perigo avança no campo. Ele se estica, o alcance ignora a distância. Pare, a rede está segura, o céu vibra. Carlos Miguel, a mão que cala a sorte. A massa canta, o grito ecoa no verde. A segurança que ninguém pode derrubar. Grande Carlos Miguel, né? Grande Carlos Miguel, a verdade é essa. Carlos Miguel é diferente. Chegou e tomou conta, né? Foram muitas críticas no começo, eu sempre defendi o Carlos Miguel. Agora vai ter um cara à altura para disputar a vaga com ele, que é o Kaique Pereira, né? O meu xodó. É o meu xodó, o Kaique Pereira, tá? Se for para escolher Carlos Miguel ou Kaique Pereira, eu sou mais o Kaique Pereira, tá? Sou mais o Kaique. O Caicão do Palmeiras, o Kaique, o meu xodó. Mas o Carlos Miguel tá tomando conta e já tá tendo que se cogitar na seleção brasileira. É um absurdo. Ainda querem convocar o Alisson, né, cara? Ainda querem convocar o Alisson. Para mim já é um absurdo, tá? Na minha opinião, o Kaique, sim, deve ser o Kaique, aliás, o Carlos Miguel deve ser o titular da seleção brasileira, na minha opinião, sem sombra de dúvida. Já era para ter ido agora nessa Copa. Ele, o John e o Hugo Souza, na minha opinião. E tem o Brasão, né? O Brasão falha bastante, viu? A verdade é essa. Agora é a vez do John Arias. É o Arias. Velocidade que destrói a zaga, moleque liso. Deixou o marcador no chão, cumpriu o aviso. Chegou na área, é caixa sem massagem. Gol do Palmeiras. John Arias, decisivo demais. Gol do Palmeiras. John Arias, decisivo demais. Grande John Arias, né? Grande Copa do Mundo John Arias, né? Chega muito valorizado o John Arias, cara. Sinceramente, muito valorizado o John Arias. Diferente, cara. Muito valorizado mesmo o John Arias. Jogador extra classe, né? Jogador diferente, na minha opinião, o John Arias. É um jogador formidável e chega valorizadíssimo, na minha humilde opinião. O grande John Arias é um jogador diferente mesmo. E, Abel, olha os tape, cara, como o John Arias joga, né? Ou no meio, atrás do centroavante,
ou pelo lado direito, não pelo lado esquerdo, cara. Olha aí, Abel, como o John Arias joga. Um jogador totalmente diferente, cara. Um jogador que é extra classe. Olha mais direito, Abelzinho. Olha como o cara joga. O John Arias deve receber proposta assim. O Palmeiras pretende segurar o John Arias, né? E agora é a vez de Marlon Freitas. Aê, o manto sagrado tremeu. Chama no passe, Marlon. A visão no lance, o corte seco pro meio. Espaço criado, o destino tá desenhado no ar. Olha o gol, a rede balança ao céu. É Marlon Freitas, o grito que vem do chão. Explode o verde, a massa enlouqueceu. É a glória no peito, é nossa celebração. Grande Marlon Freitas, né? Grande Marlon Freitas. O Felipe Melo, né, cara? O novo Felipe Melo. A verdade é essa. Pra mim, a melhor contratação do Palmeiras, tá? Pra mim, o Marlon Freitas é a melhor contratação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Disparado, a melhor contratação da Sociedade Esportiva Palmeiras é o Marlon Freitas. Na minha humilde opinião, tá? Disparado, a melhor contratação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Marlon Freitas que chega e toma conta do bagulho todo, né, cara? Toma conta do bagulho todo, isso que é a verdade. O Marlon chegou e tomou conta da verdade da Sociedade Esportiva Palmeiras. Marlon Freitas, que é um jogador extra classe. É um jogador extra classe. Tem um lançamento primoroso, cara. Tem um lançamento primoroso mesmo, tá? O Marlon Freitas é aquele lançamento primoroso, né? Primoroso mesmo. Um jogador extra classe que é diferente, sim. Que merece todo o nosso respeito, né? É o Marlon Freitas, um jogador extra classe que vai fazer muito para o Palmeiras, sem sombra de dúvida. Vai fazer muito para a Sociedade Esportiva Palmeiras, o Marlon Freitas, um jogador que eu gosto muito mesmo, tá? Um jogador que eu gosto muito e gosto muito do futebol do Marlon, é aquele jogador extra classe. Eu sempre falo, é o que faltava na Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? É o que faltava com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, sem sombra de dúvida, o Marlon Freitas. Bela contratação do Palmeiras e chega para tomar conta da defesa palmeirense. Agora é a vez do melhor... Cara, se esse cara for vendido, esse cara tem que jogar nesse time do Palmeiras. É o Eric Belé. E lá vem ele, o grito que trava no peito. Olha o passe! A bola busca o espaço, encontra caminho, o drible é curto. O peito estufa, o manto alviverde clama, o momento é puro. Explode a rede, é Eric Belé. O estádio virou um só, dá-lhe Verdão, a massa enlouquece. O grito vem da alma, a paixão não se cala, a glória é nossa. E o gol é do povo! Grande Eric Belé. Quando entra diferente, né, cara? É um extra classe, né? O Eric Belé é um extra classe. E na minha opinião, cara, é um absurdo se ele não tiver mais chance nesse segundo semestre, né? Canhotinho, bom de bola. Por isso que eu digo, tem que vender esses caras que já querem sair. Tem que vender um Flaco Lopes, tem que vender um Alan, entendeu? Esses meninos da base estão pedindo passagem. E eles vão ficar em último plano, entendeu? Esse Eric Belé tá pedindo passagem. O Heitor tá pedindo passagem. O Felipe Tereza, né, tá pedindo passagem. São jogadores diferentes, jogadores com qualidade máxima. Agora tem que vender para os caras terem mais chance. Entendeu? Tem que vender para os caras terem mais chance. E esse Eric Belé pede passagem na Sociedade do Palmeiras. Sem sombra de dúvida, pede passagem, né? Agora é a vez de Andréas Pereira. Ô, meu Verdão! Do meio-campo, um raio certeiro. É o gol de placa de Andréas Pereira. A torcida explode, é só emoção. Vibra Palmeiras com coração. Grita gol! Grita gol! É do Palmeiras, meu amor! Grande Andréas Pereira, né? Um jogador totalmente diferente, né? O que faltou na seleção brasileira, né? O que faltou na seleção brasileira, infelizmente, né? Entendeu? Um jogador diferente do Palmeiras, um jogador que é extra classe, tá? Bate uma bola como ninguém. Poucos são como Andréas Pereira, isso que é verdade. Poucos são como Andréas Pereira, entendeu?
E a verdade ser dita, Andrés Pereira é sim diferente, cara. Cara, Andrés Pereira e Matheus Pereira do Cruzeiro não poderia estar fora dessa Copa. Não poderia, como o Pedro do Flamengo, entendeu? Não poderia estar fora dessa Copa. A verdade é essa. Esses 3 jogadores deveriam sim estar nessa Copa. Mas, infelizmente, a panelinha do Casemiro fez isso, né? Aliás, seu Casemiro nem para a Copa deveria ter ido, né? Nem para a Copa deveria ter ido o Casemiro. Isso que é a verdade. Mas, infelizmente, isso é a seleção brasileira, a CBF, da Nike, da Puma, da Adidas, né? Empresário que manda, infelizmente. Agora é a vez do melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, né? Arthur. A bola busca o destino, traça a curva no ar. O campo treme, o manto verde vai buscar. Olha o gol! É Arthur! A rede balança o céu! A massa explode, o estádio virou um só! Grande Arthur, né? Arthur é diferente, né, cara? Arthur é extra classe. Cara, Borussia Dortmund, desculpa, quer o Arthur, né, cara? Ofereceu 10 milhões de euros, o Palmeiras já recusou, porque vê no menino um futuro brilhante. Joga muita bola, dificilmente, só um milagre, esse menino não vai jogar a Copa de 2026. Só um milagre, esse menino não vai jogar a Copa de 2026. Esse menino é muito bom de bola, cara. É muito bom de bola. É um jogador diferente, o Arthur. É aquele jogador extra classe. E o Palmeiras pede em torno de 20 milhões, tá? Para o Arthur. Mas eu acho difícil alguém dar, nesse exato momento, que o Palmeiras deve recusar todas as propostas, apesar que o Palmeiras pediu 20. Se o cara chegar com 20, eu acho que o Palmeiras vende o Arthur. Que vai ser um absurdo e ficar com o Jeff Té, meu Deus do céu, só ano que vem. Mas o Arthur, o Palmeiras não poderia ter contratado o Jeff Té, né? Tem o Arthur e tem outro menino da base, que a gente vai falar já da base do Palmeiras, tá? Vamos falar já da base do Palmeiras para vocês aqui no canal. Fala Porcada e Fechado com o Verdão. Mas o Arthur é extra classe mesmo. O Palmeiras está muito bem na lateral esquerda com o Arthur e Piquerez. Agora é a vez de Emiliano Martínez. Ou esse bagre que não sai, né, pessoal? Ô, meu Verdão! És a minha paixão! Emiliano, guerreiro foi a luta com o manto do Palmeiras. Nada rebate! Avançou do gol, fez o inacreditável com a força da torcida. É imbatível! A rede estremece, o chiqueiro vai à loucura. É o gol do Palmeiras, comemora a nação! Grande Emiliano, esse daí já devia sair. O Abel chega na coletiva e disse: não podemos contratar, porque senão vai tirar a vaga do Luiz Pacheco. Aí fica com esse bagre desse Emiliano Martínez, cara. Não dá. Na minha humilde opinião, não dá. É um bagre de carteirinha, cara, esse Emiliano. É um bagre. Eu queria saber quem foi o inteligente que foi buscar esse cara na Noruega, né? Um cara que foi dispensado no Red Bull Bragantino, e chega no Palmeiras com status de titular, cara. Chega no Palmeiras com status de titular, cara. Isso não existe nem aqui nem na China, cara. Nem aqui nem na China. É imoral isso, tá? Isso é imoral, na minha opinião. É imoral, na minha humilde opinião. Emiliano Martínez nem no Palmeiras era para estar. O Real Betis estava louco pro Emiliano Martínez, cara. Por pouco ele não foi pro Real Betis, cara. Por pouco. Infelizmente, cara, não foi. E foi o Bernaldo do Fluminense, né? Foi o Bernaldo do Fluminense. Infelizmente, né? Poderia ser o Emiliano Martínez, né? Poderia ser o Emiliano Martínez, isso que é a verdade, né? Quem sabe o Emiliano Martínez seria, cara. A gente se salvaria desse bagre. O Palmeiras tem real interesse à venda do Emiliano Martínez. Se trazer o Danilo, tem que vender o Emiliano e os Pacheco ser ali, o Coutinho, né? Que deve ser vendido também, né? Infelizmente. Mas o Emiliano Martínez é mais um bagre. E vamos para outro bagre. E para mim, não joga em 2026, mas tem que começar a se livrar com ele o mais rápido possível. É o Jeff Té. Ô, meu Verdão! Arrasa em campo! Jeff Té! Cruzamento na medida, é pra explodir! É gol do Palmeiras! A torcida grita, vibra sem parar! É o Jeff Té! É o terror! Jeff
terror mesmo, o terror dos 7 mares, né? É o terror da tristeza, é o terror de tudo. Isso é o Jefté, né, cara? É o Jefté, a verdade é essa. Jefté que, para mim, é bagre. O cara que foi buscar esse cara na banda da Escócia, os caras comemoraram lá, cara. Quando o Jefté foi comprado, os caras comemoraram, cara. O Jefté, que tá machucado, eu não queria que ele machucasse, porque é um ativo do Palmeiras. O Palmeiras precisa repor o dinheiro que investiu no Jefté, mas a verdade é que o Jefté é um bagre de carteirinha, tá? É o famoso bagre de carteirinha. Infelizmente. Mas a verdade é essa. Jefté continua no Palmeiras, né, cara? Continua no Palmeiras o Jefté, o poderoso Jefté. Infelizmente, né? Jefté volta em 2027. Tá tentando voltar nesse ano. Que tomara, fica quietinho, Jefté. Fica lá, se preparando para o ano que vem, para ver o que a gente faz com você. Não volta não, cara. Não volta não, que já basta os barcos que a gente tem. Agora, Alexander Barbosa. Barbosa! A muralha rompeu o protocolo e a voz da torcida explode em um só grito. Alexander Barbosa defendeu o nosso manto, fez o gol da vitória, emocionou a cada canto. É guerreiro do Verdão, com raça e com amor. Alexander Barbosa, nosso goleador. Grande Alexander Barbosa, né? Cara, o Barbosinho que a gente fala, né? O Barbosa, pessoal, a verdade é que o Barbosa veio pro Palmeiras. Uns acham ele melhor que o Murilo, eu não acho. Eu acho igual, pau a pau com o Murilo, tá? Tem a parte da liderança, realmente tem a liderança, o Murilo também tem, mas ele é mais líder, né? Foi capitão do Botafogo, campeão da Libertadores. O Barbosa, pessoal, chega no Palmeiras para fazer aquela parte canhoto do lado esquerdo. Deve ser titular no começo, tá? O Barbosa que estava suspenso 2 jogos, né? Suspensão pelo Botafogo cumpriu 1, e o outro ele conseguiu a absolvição, está apto para jogar contra o Curitiba. Fez o treinamento, né, um amistoso contra o Juventus, o Palmeiras ganhou por 3-1 o Juventus, e o Barbosa jogou, e o Palmeiras deve jogar com o Barbosa e o Gustavo Gomes no começo, né, da volta após a Copa do Mundo. O Murilo vai brigar por vaga, o Palmeiras pode jogar até com 3 zagueiros, mas acho um zagueiro à altura do Murilo, tá? O Palmeiras vai estar bem servido com os 3 zagueiros, na minha opinião, Murilo, Barbosa e Gustavo Gomes, na minha humilde opinião. Agora é a vez de Felipe Riquelme. Ô, meu Verdão! Do chiqueiro sai o grito de guerreiro. Riquelme com a raça é o primeiro. Do campo inteiro ele fez o gol. Com a força do nosso manto, a torcida explodiu de tanto amor. É o Palmeiras, meu amor. Grande Felipe Riquelme, né? Felipe Riquelme que é aquele jogador, né, cara? Aquele jogador que disseram que ia ter mais chance, mas já vi informações que o Felipe Riquelme deve ser negociado, tá? Deve ser negociado, o Felipe Riquelme deve deixar a Sociedade Esportiva Palmeiras e dar adeus ao Palmeiras, né? Felipe Riquelme. O Palmeiras recebeu sondagem daqueles vagabundos, daqueles russos, né? O Zenit por 10 milhões de euros. O Palmeiras não vende por 20 milhões o Felipe Riquelme. Entendeu? 20 milhões. Cara, o Felipe Riquelme, quando veio a proposta do Zenit, eu 20 milhões e ponto, entendeu? Ou 30 para esses caras. Esses caras são muito vagabundos, esses russos, cara. Esses russos acham que são donos do mundo, mas são porra nenhuma. Isso que é verdade. E Felipe Riquelme só deve sair por 20 milhões de euros, senão vai ter mais chance no semestre, assim falam. Mas a tendência é que o Felipe Riquelme, para tentar segurar Flaco e Alan, vendeu o Felipe Riquelme, tá? A notícia que a gente tem é que o Felipe Riquelme não vai ter essa minutagem, deve ser vendido se surgir uma proposta de 15 a 20 milhões de euros. E para mim é um valor muito bom para o Felipe Riquelme. Cara, infelizmente, né? O Felipe Riquelme. Nem os todos da base vai ter chance, mas o Abel também, só Jesus na causa. Agora a vez do meu xodó. Cai que! Cai que! Do paredão, um grito ecoou. A mão gigante que a vitória salvou. Voando baixo, um raio no gol. A massa canta, é o nosso xodó. Kaique Pereira, glória e fulgor. Kaique Pereira, o melhor, o melhor.
Se tiver chance, vai ser ídolo. Pode cravar aí. Da era Marcos para cá, não tivemos goleiro da base, agora a gente tem um goleiro da base. E se demole o Carlos Miguel. Vai pro banco, sim senhor, tá? Kaique Pereira, goleiraço, pegador de pênalti. Venho falando, quem acompanha o canal aqui desde o começo, final do ano passado, vem falando do Kaique. Pegou muito no time da Portugal e chega no Palmeiras para ser o segundo goleiro para disputar a vaga com o Carlos Miguel. Kaique Pereira, olho nesse moleque. É um goleiraço, na minha opinião, e vai fazer muita diferença com a camisa do Palmeiras. Pegador de pênalti, 1,99 m, uma boa envergadura. E, Carlos Miguel, se segura que agora você tem realmente o cara para disputar a posição, tá? Kaique Pereira, olho nesse garoto. Agora é a vez. E ele, Piquerez. Piquerez soltou a bomba! Gol do Verdão! A raça vibra, o chão treme. É o Palmeiras, meu amor! Com o manto verde, glorioso, mais uma vitória. Gritaria da massa, gritaria da massa. Grande Piquerez, é Piquerez que teve uma contusão séria, né, cara? Se recuperou, tentou voltar, foi convocado para a Copa do Mundo e foi passear só. Naqueles 3 primeiros jogos, ele e a seleção uruguaia só passeou e voltaram para casa. Piquerez deve começar no banco de reserva do Arthur, na minha opinião, para ganhar ritmo de jogo no futuro, né? Vai ganhar ritmo de jogo aos poucos, depois vai deve voltar como titular, né? Apesar que o Arthur tá pedindo passagem, viu? O Arthur da base, o Arthur do Palmeiras, tá pedindo passagem, sim, senhor. Na minha humilde opinião, o Arthur, e a gente tá com bons laterais, 2 bons laterais na esquerda, né, cara? Falta na direita. Mas o Arthur pede passagem, sim, senhor, na base da Sociedade do Palmeiras, o menino Arthur. Pessoal, peço a vocês que deixem seu like, que é muito importante para que o robozinho do YouTube repasse para mais porcos no Brasil e no mundo. Compartilhe essa live com os amigos do WhatsApp, do Facebook, e compartilhe com os amigos, com os amigos da família, aqueles grupos do WhatsApp, aqueles palmeirenses, aqueles antes, para a gente debater mais aqui. Lembrando a vocês que pode mandar seu áudio aqui, o meu número de telefone, que é 84 981 54 12 28, e mande seu áudio aqui para o canal Fala Porcada e Fechado com o Verdão. Tamo junto com vocês nessa live raiz. Agora é a vez de Bruno Fux. Atenção, subiu o zagueiro, é bola parada. Olha a subida do Futs. Do fundo da defesa, o salto ganha o ar. Subiu no segundo andar, ninguém pode parar. Olha o gol, a rede vibra no chiqueiro. É Bruno Futs, o zagueiro guerreiro. Explode a massa, o Palmeiras é gigante. Aglomeração de amor, o grito é estrondante. E antes de falar do Bruno Fux, diga a vocês, deixa sua mensagem, que já vamos pro chat também, tá? Só não fui pro chat porque tinha pouca mensagem, já tinha lido as mensagens tudo, agora já apareceu aqui, o meu amigo Gilmar tá chegando aí. Pessoal, deixa sua mensagem, fica à vontade, já vamos pro chat. A live é longa, hein? Sempre live longa, o cara fala por cara, sabemos que é de 1h30 a 2 horas de live para vocês. Aí o meu amigo aqui, o Bruno Fux, cara, um cara sensacional, uma boa pessoa, mas queria saber que foi inteligente, contratou um cara que era reserva no Capineiro, cara. Fraco, zagueiro fraquíssimo. Na minha opinião, não tem condições de jogar com a camisa do Palmeiras, tá? Não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras, o Bruno Fux. Essa é a minha opinião, respeito a opinião de todos. Vejo um zagueiro muito fraco e que hoje o Internacional, aliás, Internacional que revelou o Bruno Fux o futebol brasileiro, que é o Bruno Fux. Eu venderia com os olhos fechados no Fux. O Koné tá pedindo passagem, na minha humilde opinião, sobre o Bruno Fux. Essa é a minha opinião e eu queria saber de vocês. Você venderia o Bruno Fux? Eu venderia com os olhos fechados e ainda mandava o Uber para ele. Agora é a vez dele, Luiz Pacheco, o menino da base que precisa de chance, hein, Abel? Esse sim, quando entra, faz a diferença. Luiz Pacheco, monstro na zaga. Com um corte, a torcida grita. Ele lança, o ataque avança. É o Verdão em busca da glória infinita. Chute forte, a rede estremece. Gol do Palmeiras, a massa enlouquece. É o grito da geral, é emoção sem fim. Gol! Pelo Palmeiras, vibra o jardim!
grande Luiz Pacheco, um jogador que o Abel disse que não podia contratar porque senão ia tirar a vaga dele. Está tirando esse bag desse Emiliano Martins, Abel. Esse bag. Se fosse um jogador diferente, se fechar, realmente quer fechar com o Danilo, tem que trazer, tem que mandar o Emiliano Martins vender. Aliás, notícia que a gente tem é que o Emiliano Martins vai ser vendido, né? É por isso que o Abel está colocando em vários jogos para jogar, né? E tomara que seja, né? Outro jogador que foi só passear, nem entrou na Copa do Mundo, o Emiliano Martins, né? A verdade é essa, foi passear, né? E eu não se lembro dele, cara. É um jogador mediano para ruim, o Emiliano Martins, na minha humilde opinião, tá? Espero que o Palmeiras consiga desfazer desse bagre, né? Agora é a vez dele, Abel Ferreira. Aê, Abel, o mestre do título, vamos lá! No tabuleiro, a mente do mestre é a nossa oração. Cada peça um guerreiro em campo, a perfeição. É o grito da arquibancada, a explosão. Bandeiras do Palmeiras num só coração. Abel Ferreira é campeão! É campeão! É campeão! Grande Abel Ferreira. 2020 a 23, né? Tá 23 porque ganhou o brasileiro, né? Ganhou foi o Henrique, mas ele estava lá e era o treinador, né? Tem isso também. Fez um trabalho brilhante, né? Trabalho brilhante, realmente. Ele pegou os jogadores que a torcida queria mandar para fora, vamos ser sinceros. Veiga, Rony, a torcida não queria nem ver, e ele fez a transformação desses jogadores, mas de lá para cá, meu amigo, de 24 para cá, só desastre. Leandro, os números estão aí, o Abel está sendo formidável. Oitavas de finais de Copa do Brasil, oitavas de finais de Brasileiro e Libertadores, estamos na segunda das oitavas de finais, né? Estamos 7 pontos brasileiros, né? 7 pontos à frente do Flamengo com um jogo a mais. Vamos continuar assim, entendeu? Mas o futebol é pife, né? O futebol é mequetrefe do Abel Ferreira, do Palmeiras, né? Futebol horroroso da Sociedade Esportiva do Palmeiras. O futebol fraquíssimo. O Abel hoje tem o melhor elenco da era Abel. Ou tô mentindo? É o melhor elenco da era Abel, disparado, pessoal. É o melhor elenco da era Abel, disparado. Sem sombra de dúvida, cara. É o melhor elenco. Infelizmente, o Abel não tem cintura para comandar esse elenco. Entendeu? Ele gosta de trabalhar com o Bagres, porque os Bagres fazem o que ele quer, mas jogadores diferentes. Até que fim, o Palmeiras deu um jogador diferente a eles. Um ataque formidável, se trouxer o Danilo, que vai trazer o Danilo de volta. O meio de campo é espetacular, o melhor meio de campo do futebol brasileiro. Danilo, Marlon Freitas e Andrés Pereira, disparado, a minha opinião, tá? Infelizmente, tá na mão de um cara que não sabe comandar jogadores diferentes. E que não treina time grande nenhum da Europa, tá? Pode cravar aí, no dia que sair do Palmeiras, não treina time grande nenhum da Europa. Pode cravar aí. E ele não sai do Palmeiras, só sai com a lei. Em 2027, ele deve sair do Palmeiras, não deve renovar. O Abel só não saiu porque tá presa a lei, por aquele pré-contrato que fez com o Al-Saad, que o Palmeiras que pagou, né? A verdade é que o Palmeiras que pagou esse pré-contrato. Isso que é a verdade. Agora é a vez de Vitor Roque. Aê, o Allianz tremeu! Chama o Vitor! A bola flutua, ele avança no lance, o drible é um raio. O espaço encontrado, o destino traçado, o alvo marcado. Explode a rede, é Vitor Roque, o estádio virou um só. Dali Verdão, a massa enlouquece, o grito vem da alma. A paixão não se cala, a glória é nossa e o gol é do povo! Grande Vitor Roque, que voltou antes das férias, né, que teve um recesso, a Copa do Mundo. O Vitor Roque voltou, mas não está bem ainda para jogar ainda, né? A verdade é que o Vitor Roque não fez nenhum dos três amistosos que o Palmeiras teve, né? Não fez nenhum, não entrou em campo e deve voltar aos poucos, também no Silvio Zé Best, né? Que pena o Vitor Roque, né? Esse ano não foi legal para o Vitor Roque. Fez o gol do título paulista, mas está muito desejado parte de contusão, né? Muitas contusões do Vitor Roque. Tomara que volte bem o Vitor Roque, né, cara? Tomara que volte bem o Vitor Roque e faça diferença. Voltou antes das férias, da volta das férias, né? O grandioso Vitor Roque, que é um jogador muito bom de bola, né? É aquele jogador muito bom de bola, sem sombra de dúvida, aquele jogador diferente, o Vitor Roque, né? Espero que volte antes e que seja aquele Vitor Roque que a gente tanto espera, né? Que volte antes, o mais rápido possível, que é um jogador que faz muita falta, um jogador diferente, né? Agora é a vez de Lucas Evangelista. Aê, a visão lá na frente, chama o passe, Lucas!
O toque corta a linha, a clareza que o meio pede, a bola encontra o destino final. É gol! Lucas Evangelista explode a massa no alviverde. O grito que vem da alma, a paixão que não se cala. Grande Vitor Roque, né? Grande Lucas Evangelista. Peço a vocês que deixem o seu like, pessoal. Vão entrando aí, deixa o like que é muito importante para que o robozinho repasse para mais postos no Brasil e no mundo, viu? O like de vocês é importantíssimo. Lucas Evangelista, né? Um bom jogador, não passa disso, mas um jogador que, para mim, toma vaga, tá? De alguns jogadores que poderiam ser diferentes da base. Na minha opinião, tá? Imagino isso, na minha humilde opinião, mais um jogador que está tirando a vaga de alguns jogadores da base. Deve ter o contrato renovado, que tem uma cláusula lá que fizer tantos os jogos, automaticamente é mais renovado um ano e deve ficar até 2028 no Palmeiras, né? Lucas Evangelista é uma boa pessoa, palmeirense, mas não passa disso, né? O Lucas Evangelista, para mim, não passa disso. Isso que é a verdade. Um bom jogador e não passa disso. Infelizmente, né? O Lucas Evangelista, um bom jogador e não passa disso. Vejo com bons olhos uma saída do Lucas Evangelista, né? Na minha opinião, não acho isso tudo, um jogador tudo isso, né? Na minha humilde opinião, vejo com bons olhos uma saída desse jogador que, para mim, é mediano, tá? É mediano, sim, o Lucas Evangelista. Não vejo esse futebol todo desse jogador, na minha humilde opinião. Cara, pessoal, o like de vocês, pessoal, deixa o like, só 30 likes até agora. Vamos ajudar o porquinho aqui, tá? Vamos ajudar o porquinho aqui, dar essa força, né? Dá essa força, vamos todo mundo junto ajudar. Vamos ajudar. Vamos ajudar esse porquinho aqui a chegar mais longe possível, pessoal. Ajuda esse porquinho. Cara, o like de vocês é importante, pessoal. O like de vocês é importantíssimo. O like de vocês vai ajudar o robozinho do YouTube a chegar mais longe possível, tá? A chegar mais longe possível. O like de vocês faz a alegria do palmeirense de verdade, né? A alegria do palmeirense de verdade faz a alegria aqui do canal a chegar mais longe possível, sem sombra de dúvida, né, cara? Sem sombra de dúvida, vocês fazem toda a diferença. Deixa o like e faz a alegria, sem sombra de dúvida mesmo. O like de vocês é diferenciado. Eu peço só o like e pronto, final, tá? Aí o meu amigo Vamos de Lucas Evangelista, pra ele, né? O Kelvin. A massa explode, é o nosso artilheiro, Kelvin Guerreiro, seu gol incendeia. Com a força do Verdão a gente grita, do alto da arquibancada, que jogada bonita. Vibra a torcida, é gol! Vibra a torcida, é gol! Tamo junto, pessoal. Tamo junto e misturado. Falar do Kelvin, né, cara? O Kelvin jogou muita bola no Atlético Paranaense, no seu profissional, na subida do profissional, profissionalizou. Jogou muita bola no Atlético Paranaense. Jogou muita bola no Dinamo Kiev da Rússia. Mas no Palmeiras não rende nem a metade, né, cara? O Kelvin não rende nem a metade que jogou nesses clubes, né, cara? É uma coisa entusiasmada, né, cara? O Kelvin não rende nem a metade que jogou nesses clubes. É uma coisa interessante, né? O Kelvin é um bom jogador, no Palmeiras não joga. No Palmeiras não joga nem a metade. Kelvin que tem interesse no Vasco da Gama por o Kelvin, né? Se o Pedrinho voltou agora, né? Que informação do Pérez Godoy, se tiver proposta, eu venderia o Kelvin, tá? Com o Abel ele não tá rendendo nada, viu? A verdade é essa. Agora, para encerrar nossa notícia do Palmeiras, já tem mais notícia da base. Vamos aqui com o Heitor, que para mim, o Luiz saindo, ele toma a vaga do Luiz. A rede estufa e o tempo para. O eco do grito molda o concreto da arena. O passe que corta o ar encontra certeza. A alma do manto reflete na luz que emana. Heitor! O nome que a massa desenha no vento. Explode o chiqueiro, é
é o vértice do momento. Menino da base, menino diferente, né? O Heitor é diferente, sim, senhor. O Heitor crias de academia foram praticamente perfeitas durante a paralisação, enquanto profissionais tiveram recesso, preparação interrompida, né? A verdade é essa. Aí, aqui, ó, a base do Palmeiras tem apresentado números impressionantes. Nesse pausa da Copa do Mundo, na qual a equipe profissional descansou, ficou sem jogar, as crias de academia brilharam. Realmente, as crias jogaram demais, né? As crias da academia jogaram muita bola, viu? Entre os 11 e 20, sub-11 e sub-20, o Palmeiras teve 34 vitórias com 39 jogos. O clube só não atingiu a perfeição por causa dos 2 empates e 3 derrotas no sub-14, sub-17 e sub-20. Aproveitamento foi de 88% até aqui. O sub-20 tropeçou uma vez em jogo válido paulistão na categoria. Sub-17 e sub-20 não conseguiram os 3 pontos em partidas do Campeonato Brasileiro. Ambos estão invictos no estadual e também lideram a competição nacional. Cara, a base do Palmeiras é a melhor do Brasil, sem sombra de dúvida. A base do Palmeiras é a melhor do Brasil. Não tem isso não, cara. Não tem isso não. A base do Palmeiras é a melhor do Brasil. As crias de academia perderam para o Corinthians sub-17, mesmo rival da quarta final da mata-mata do Brasileiro sub-20, na categoria acima. O Palmeiras não deu chance ao rival e venceu jogo de ida de 1-0 no Parque São Jorge, lá no lixão deles, né? Vencemos por 1-0, né? Gol do Maurício. Do Vinícius, desculpa. O revés ocorreu com desfalque. Já classificado e confirmado na liderança, o Palmeiras tinha 2 jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo e outros 7 titulares como time profissional para disputar um jogo treino contra o Mauense. Na academia de futebol, incluindo Felipe Tereza, Heitor e Vitor Gabriel, artilheiro do time, né? O Palmeiras está com uma base formidável, né, cara? A verdade é essa. A base do Palmeiras é espetacular, cara. A base do Palmeiras é espetacular. Isso que é verdade, viu? O Sub-20 também não conseguiu vencer a única partida da base. O Palmeiras não conseguiu vencer a outra partida da base. O Palmeiras, antes da publicação dessa matéria, no último sábado, a equipe empatou 2-2 com o Capivariano pela Paulistão categoria. No restante das categorias Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-15, o Palmeiras obteve 100% de aproveitamento. Alguns jogadores do clube também ocupam posições altas em artilharia, seja no Paulista ou do Brasileiro, da base. Entre o Sub-11 e Sub-15, as crias da academia só disputam o estadual, né? Quem acompanhou viu o Palmeiras que não domina apenas nos números, mas com atuações consistentes e goleadas. O Verdão defende o título estadual do Sub-11 a Sub-15, além de ser o atual bicampeão do Brasileiro Sub-20. A geração de Sub-17 é que mais tem a provar. Cara, Sub-17 está jogando muita bola, cara. O Sub-17 do Palmeiras está jogando uma bola redondinha. Restam 11 dias para o retorno dos profissionais aos gramados. Até lá, o torcedor pode continuar acompanhando os momentos históricos da base do Palmeiras. Será mais 5 jogos até o fim da Copa do Mundo, sendo um do Sub-15 sábado, 2 do Sub-17 terça e sábado, e outros 2 do Sub-20, quinta e domingo. Mesmo que perca todos, o Palmeiras ainda fica com praticamente 78%, enquanto 5 vitórias lhe dariam quase 90%. Essa é a base do Palmeiras, que é espetacular, né, cara? A base da Sociedade Esportiva Palmeiras é diferente, né, cara? É diferente mesmo. Cara, o João Paulo Sampaio faz toda a diferença, tá? O João Paulo Sampaio faz toda a diferença, não tenho a menor dúvida disso. O João Paulo Sampaio é diferente mesmo. É um cara extremamente diferente. E peço a vocês que deixem seu like, compartilhem com os amigos no WhatsApp, no Facebook e se inscreva no canal.